Bem-vindos novamente ao nosso podcast. Hoje eu e o Marcelo gostaríamos de dividir com vocês um pouquinho mais da nossa trajetória que fez, né, nós chegarmos na vida de realtor, né? Vida de realtor, de corretores imobiliários, consultores imobiliários em Orlando. Eu vou começar então, né? Acho que é mais fácil. Quando Quem começou primeiro, né? Eu comecei primeiro, então claro. Por isso que eu posso começar. Exatamente. Beleza. Quando eu tinha 26 anos, eu tive a minha primeira filha, quer dizer, meu primeiro filho, né? Filha, Sara. E naquele momento eu trabalhava para... Quem viu o nosso primeiro podcast, eu trabalhava para uma empresa grande e eu trabalhava assim, eu tinha meu trabalho dos sonhos naquele momento. Eu trabalhava 15 horas por dia, viajava os Estados Unidos inteiro. Tive, assim, a oportunidade muito grande de poder conhecer muitas coisas que eu não teria conhecido se eu tivesse, eu acho, filhos. Eu já era casada, eu casei com 21 anos. Mas, naquele momento, eu decidi que eu queria, né, abdicar da minha profissão para poder ficar com a minha filha em casa. Ela tinha... logo que eu estava grávida, eu pedi 3 meses de licença e naquele momento a minha empresa não dava nenhum tipo de ajuda, benefício. Uhum. Eu podia tirar 12 semanas, né? 3 meses, mas eu tinha que... Ou seja, ficava sem receber. Não tinha custas. Quer dizer, não recebia por isso. Daí, naquele momento, eu fiquei 3 meses em casa. Depois eu voltei, mas eu fiz uma proposta assim, super indecente para eles. Eu falei, olha, eu volto a trabalhar, mas eu preciso trabalhar das 7 da manhã à 1 da tarde. Ou seja... Era um escritório, né? Assim, mas 7 da manhã... Não, 4 horas nada, são 5 horas, né? 6 horas. 6 horas de trabalho. 7 a 1, eu quero todos os meus benefícios iguais e quero o meu salário igual. E eu achei que eles iam falar, Juliana, desculpa. Não, eles aceitaram. Então, daí eu falei, quer saber, eu vou dar uma chance, né? A minha mãe morava super perto da minha casa... E eu perguntei pra ela, mãe, eu sei que você é avó, eu não quero que você tenha que cuidar, né, da minha filha, mas você pode, eu tô fazendo um teste de volta na empresa, você fica com a Sara pra mim das 6h45 a 1h15? Ela, eu fico, sem problemas. Daí fiz isso por 3 meses, só que eu não conseguia. Tipo assim, eu chorava indo, era algo muito difícil pra mim. Eu amamentei minha filha até 1 ano, então eu tinha que tirar leite. Eu não tinha lugar pra tirar leite, eu tinha que me esconder no banheiro, no escritório do CEO, quando ele não tava lá. Era uma loucura, assim. E eu tive que até nessa época viajar, então eu mandava meu leite via... Eu sei que é TMI, né? Mas eu tinha que mandar leite em dry ice, via FedEx. Então, assim... Eu entendo muito bem o que é ter filho e foi uma loucura. Anyways, daí naquele momento eu decidi, falei, não quero mais, mandei uma comunicação para a empresa, né? E daí o CEO veio assim, do nada, falar comigo, a gente vai sentir falta de você e tal, mas eu vou te recomendar uma coisa, pega a sua licença de realtor. O CEO é o cara que fazia o que me torturava. O harassment, né? O que assediava vocês moralmente. Torturava, assim. Que horror, né? Ele mesmo. Ele pega... Mas nessa época a gente já tava amigo, né? Já tava 8 anos. Você já tinha passado no teste, né? Já tinha passado. Legal. Já tava, assim, tudo ótimo. Daí ele falou, pega a sua licença de realtor. Você vai se dar super bem. Daí, isso foi na minha última semana lá. Daí, nesse momento, eu, literalmente, na minha última semana, tinha o curso que eu podia fazer à noite. Você já trabalhava no ramo, né? Porque eu sempre trabalhei na parte... com aluguéis. Com aluguéis, eu negociava... Compra de venda de imóveis. Exatamente. E tal, então, né? assim, eu tava mais do lado da empresa, né? Assim, eu nunca sozinha fui fazer isso. Daí, naquele momento, peguei em 1 semana a minha licença. E daí, antes de eu terminar, até meu tio no Brasil falou, Juliana, vou comprar minha primeira casa nos Estados Unidos com você. E depois de 1 semana, fiz minha primeira venda. Foi bem engraçado. Então, ele foi seu primeiro cliente? Meu primeiro cliente. Ele sabe disso, não? Sabe, claro que sabe. Foi meu primeiro cliente. É só pra gente preparar, caso ele não saiba, né? Daí você liga pra ele antes do podcast pro ar. Fala, tio, vai aparecer um negócio que você não sabe ainda. Não, ele me encorajou. Sinta-se honrado. Foi minha primeira. E daquele momento foi quando eu peguei minha licença, saí da empresa e comecei minha trajetória. Começou a voar. Legal. E você? E você? Já terminou? Não, tem muita história. Peraí, a gente vai, né? Só pra não aprofundar demais. Então, no meu caso, acho que você sabe melhor do que eu. Não melhor do que eu, mas você sabe bem, né? Quando começou. Bom, o meu histórico, né? Como a gente tinha falado no primeiro podcast, meu histórico profissional era com vendas, não diretamente, mas sempre relacionado à promoção de produtos, serviços e tal. Eu sou publicitário lá no Brasil. E vindo pra cá, eu continuei tocando os meus negócios e fazia... E a gente acabou comprando uma casa aqui logo no início, né? E eu sempre gostei demais, assim, de imóveis. A gente sempre... Eu e minha esposa, a gente... Né, quando a gente veio pra cá, a gente tinha 2 imóveis. Daí a gente vendeu um, depois de um tempo a gente vendeu o outro. E
Mas a gente, independentemente disso, eu gostava desse processo. Então a gente, às vezes, nem estava querendo comprar imóvel e a gente ficava... vamos sair para ver uns imóveis hoje? Assim, programa de sábado de manhã. Não tem que fazer sábado de manhã? Antes da gente sair para almoçar, vamos dar uma volta no bairro. A gente gostava muito, era um bairro já que estava crescendo muito na época. Um bairro de classe média em Belo Horizonte. Legal, chama Bairro Castelo lá. Hoje está bombando, está muito legal. E daí a gente saía para olhar imóvel, assim, poxa, esse apartamento, nossa, como tá valorizando as coisas e tal. E a gente ficava babando, pô, quem sabe a gente não troca um dia, pô, vamos pensar. A gente sempre ficava conjecturando, né? Pô, vamos comprar, vamos vender, vamos fazer alguma coisa. A gente acabou trocando algumas vezes de imóvel, né, por lá. E era uma coisa que, assim, eu sempre percebia que no Brasil nunca me atraiu a ideia, por exemplo, vou vender imóveis no Brasil. Não tem nenhum demérito nisso, mas a verdade é que a gente sabe que é um meio pouco técnico, né? O corretor tem muito pouca informação, a formação é muito voltada só para uma burocracia, uma mera burocracia, né? E poucas pessoas conseguem seguir na carreira, então é um meio relativamente prostituído, e não é um meio muito respeitado, então, ao passo que tem pessoas que fizeram fortunas e têm carreiras respeitosas, eu não estou falando que, né, não são profissionais respeitáveis, mas não é um meio que me atraía muito por isso. Mas eu sempre achava muito legal, porque é um momento tão prazeroso de comprar um imóvel, né? Seja ele para investimento, para moradia, é tão prazeroso, é tão gostoso. Eu, pelo menos, sempre gostei muito de casa, eu, minha esposa. Então, eu sempre me imaginei, sim, trabalhando com isso, mas nunca imaginei que eu fosse trabalhar com isso. E aí eu me lembro que eu cheguei em Orlando e rodando com as coisas acontecem muito na minha vida. Quando eu falo, é impressionante, mas assim, eu lembro que a última vez que a gente viajou pra cá, eu tenho esse vídeo gravado. Eu falo, Viviane, pô, eu tô apaixonado com isso aqui, anota aí, ó, eu vou morar aqui. Anota. Daí, passaram-se 2 ou 3 anos, eu estava morando aqui. E aí a gente saiu com um realtor na época, em 2017, talvez ele vai ver esse vídeo aí. E a gente no carro dele, batendo papo, me atendeu super bem na época, um cara muito carismático, assim, muito bom de bater papo e tal. E aí eu perguntei pra ele, falei, cara, como que é vender imóveis aqui em Orlando? Porque assim, eu achei um momento tão prazeroso de estar rodando em Winter Garden, achei, não, que delícia, cara. A gente queria morar lá, a gente acabou não morando lá no início, mas depois é onde a gente queria. E perguntei pra ele, falei, cara, como é? Ele falou, cara, esse aqui eu tô vivendo um sonho, eu me realizei nisso daqui, eu gosto muito de mexer com gente, de bater papo. É uma área que remunera bem, eu tô muito feliz aqui, né, nessa profissão. Falei, pô, cara, acho que eu ia me dar bem nisso daqui, sabe? Eu gosto tanto de imóveis, assim, e a parte técnica, obviamente, assim, a gente aprende, né? Então, se o médico aprende a abrir uma pessoa, arrancar um pedaço e costurar de novo, quem dirá vender uma casa, né? Vamos lá, claro que não diminuindo né, o que a gente precisa ter de capacidade técnica, de experiência e de principalmente entrega acho que com resultado para o cliente, né? Acho que esse é o maior, a gente pode até entrar nisso depois, em seguida, se a gente não estiver prolongando demais. Mas falei, poxa, quem sabe um dia, né? Foi o que eu pensei, assim, quem sabe um dia. E fui levando, fazendo home office durante 2 anos ou mais, até quando veio o convite, né, de vocês, pô, você podia fazer parte do time e tal. E na época não era uma vaga para realtor, até porque eu não podia fazer isso. Eu tinha que ser um estágio, eu tinha que fazer um estágio, né, na empresa. Então a minha faculdade me deu essa possibilidade. E comecei, eu acho que num início e numa... obviamente comecei no início, é lindo, né? Perfeito. Mas eu comecei numa atribuição que acho que é um ótimo início para um realtor, para um, né? Para um agente imobiliário, que é na transação, né? Faz a transação do imóvel, como que funciona isso, quais são os procedimentos, qual que é o início, meio e fim, quais são as variáveis, onde que vai pegar um problema ou outro. Então eu fiquei alguns meses, né, ali, até que a minha papelada corresse e tudo, né? Porque eu tinha outras atribuições da empresa, a ideia é que eu tivesse outras atribuições, que eu tenho até hoje, né, na empresa, mas eu digo que eu sou assim, muito realizado. Eu costumo dizer que eu sou viciado em trabalho, viciado no bom sentido, assim, eu gosto de fazer outras coisas, mas eu gosto muito de ficar em casa, ou de sair para jantar, alguma coisa assim, ou de estar no escritório ou de estar com o cliente. Agora, vamos sair para bater papo, para bater perna, para ficar andando sem destino? Minha esposa adora isso. Vamos pro shopping, ficar andando, vendo vitrine, eventualmente ela vai comprar alguma coisa. Eu detesto, eu gosto de ficar em casa ou trabalhando. Eu tô realizado. Se eu estiver aqui 10 horas da noite, estou trabalhando, estou produzindo, estou feliz. Ou estou com o cliente, eu adoro. Então, eu lembro que no Valência, teve uma... E a gente acaba desprezando essas coisas, né? Isso é tudo burocracia boba, isso é coisa de autoajuda, isso é coisa ridícula. Esse tipo de coisa de coach, não sei o quê. Eu tive uma aula que ela era para adolescentes, mas eu acho que o adolescente não consegue tirar... Adolescente, assim, não adolescentes, poxa, jovens, né? Adulto. Pessoas nos seus 20 anos de idade. Puxa vida, adolescente é brincadeira. Apesar de que hoje tem a negada de 30 anos morando com o pai, né? 35.
Mas, assim, para quem tá ali nos seus 20s, né, no início ali, e tá, assim, querendo definir a profissão. Chamava New Student Experience. Daí, era obrigatória, todo mundo tinha que fazer esse treco. Eu falei, cara, que caça-níquel do caramba esse negócio. A gente fazer uma matéria de $1.600, né? Pra fazer New Student Experience. Caramba, eu não vou fazer isso, não é possível. Ah, você é obrigado a fazer. Fiz. E não é que ali, assim, eu descobri várias coisas que eu falei, cara, essa coisa de venda é sensacional, assim, para as minhas características, para a forma como eu me enxergo, assim, como eu me realizo. Porque eu gosto muito de ter uma certa contato mesmo com o cliente, bater papo, falar sobre a vida e tal, e tentar ser agradável, tentar ser útil para ele. E colocar o cliente realmente, né, em primeiro lugar, mostrar, conquistar pela nossa credibilidade. Naturalmente, a parte técnica e tudo é super necessária, e isso vem no pacote, né? Mas eu acho que muitos profissionais que trabalham com venda, principalmente de uma casa, esse tipo de bem, ele conquista o cliente por outras coisas. Acho que a técnica ela é muito importante, mas ele acaba conquistando pelo tete-a-tete. Pelo, acho que multidisciplinar, não sei como é que fala isso em português. Exatamente, é multidisciplinar. Eu vejo isso muito, o corretor, a maioria, né, dos corretores que você acaba conversando, eu por um período longo servi bastante você sabe, na Associação de Corretores de Orlando, e lá você via que muitos que entravam na profissão eram de outras áreas, né, de áreas assim diversas, muitos, eu conheço vários que vieram da área médica. Né? Então, existe assim uma quantidade de pessoas de várias áreas, o que traz muito um pool assim, de pessoas muito qualificadas. Né? Então, eu acho assim, por mais que a profissão de corretor, ela não é uma profissão, que nem você falou, ela é relativamente simples, né? De você estuda, faz um cursinho, passa numa prova, mantém anualmente seus, né, educação contínua, né? Continuing Education, e that's it, né? Por isso que muitos acabam nos perguntando, né? Mas trabalho com mais de um corretor, posso fazer tudo com vocês têm certeza que podem me mostrar tudo que tem disponível, né? E a gente sempre educa, né, com todo cuidado e respeito, que aqui nos Estados Unidos tudo é muito aberto. Então, hoje, a gente estava até hoje com um cliente mostrando, tudo é aberto. Então, dá para ver quem é o dono daquela casa. Ele estava preocupado com a escritura, Exatamente. né? A gente acabou de receber um cliente no escritório, Sim. há uns minutos atrás. Ele, onde é que está a minha escritura? Eu falei, é um documento, uma folhinha, duas, na verdade. Gente, demorou 30 segundos, você entra eletronicamente, puxa o PDF, chega a ser cômico, né? Não, mas é algo assim, extremamente simplificado. Engraçado. Antigamente, assim, final dos anos 90, isso eu ouço, né, de colegas, eu não passei por isso, que tinha o MLS, o Multiple Listing Service, era um livrinho que eles andavam debaixo do braço, marcando, eles olhavam as coordenadas da cidade. Então era assim, algo extremamente... Então existia de fato a assimetria de informações. E é nisso que o corretor ganhava. Tá vendida. Exatamente. O que está disponível para vender? Nem imagino não sei. Desse. Então assim, de qualquer forma, assim, se a gente for comparar um pouquinho, parece o Brasil, né? Então assim, aquela listagem daquela casa... No Brasil é assim, né? Eu vejo um anúncio na internet... Ninguém tem compromisso de tirar aquilo do ar. Se vendeu, vendeu. Se alguém lembrar, vai sair. Se não lembrar, vai ficar ali 5 anos. Exatamente. Né? Então, aqui é uma profissão que ela tem uma parte de regulamentação que é boa. Eu, pessoalmente, eu sou extremamente libertária. Quanto menos governo, melhor. Mas, né, do momento que é uma profissão regulamentada, você precisa de uma licença. E você acaba tendo uma transparência muito grande. Então, isso para o consumidor... é muito bom, né? Então, é o que a gente sempre fala, ser corretor, você está sendo um colaborador do outro corretor também. Então, raramente você vê rixas, né, entre corretores, até não deveriam existir, porque um precisa do outro. É um sistema, tanto que quando você coloca... quando você preenche um contrato de listagem de uma casa, a venda, tá escrito lá, Cooperating Broker. Então, né, é o broker que está cooperando na transação. Com o outro, né? Um com o outro. Sim. Então, a premissa, ela parte disso, né? A cooperação. E para mim foi isso muito que... Para mim, inicialmente, o que me atraiu nisso, eu precisava naquele momento de liberdade, de tempo, né? Então, eu não tenho problema nenhum, nunca tive de trabalhar para terceiros. Pelo contrário, aprendi muito. Mas naquele momento eu precisava de liberdade, né? Então, eu tinha uma filha pequena... Eu ia ter que, né, me virar na parte... Porque não é esse sonho, eu falo, 1% do número total de corretores é que realmente consegue fazer a vida com corretagem. Então, assim, não é... A gente vê que a média do que os corretores ganham por ano são $34 mil. Pelo menos era isso há alguns anos atrás, deve ter mudado. Então, assim... Não é tão fácil, né? Por mais que, assim, a gente, né, às vezes fica um pouco iludido nesse começo. Eu posso fazer
tanto, né? Anyways, então assim, a parte da... Eu tava voltando, né? Perdi totalmente. Mas a liberdade que eu precisava, né? Por isso que eu acabei pegando minha licença. E naquele começo é super difícil, né? Você tentar... Não adianta você ligar pro seu Rolodex, né? Pro seu cartãozinho ali de contatos. Outra que você prendeu nova, né? Gostou, vai. Gostou. 2 hoje já. Entra no Rolodex e pega lá um cartãozinho, liga pro teu amigo. A minha primeira casa foi pro meu tio. Então eu tive, né, essa sorte, né, essa bênção de poder vender pra ele. Mas é super difícil, né? Então, assim, eu, graças a Deus, tive muita oportunidade. Era um colega meu da igreja, né, amigo de família, que me deu essa oportunidade de poder trabalhar com ele no começo. Então, assim, foi muito legal, aprendi muito. Então, é muito na base, né, olha, vem cá, você não sabe nada, né, da parte, teoricamente, né, da parte de vendas residencial, mas eu te dar essa chance de você aprender. E esse momento foi muito importante para mim. Então, assim, aprender como lidar, como que o mercado funcionava. Naturalmente, a gente começou a atender os brasileiros, né, porque falamos a língua, então, o porquê não. Então, foi muito legal, assim, poder ter... Eu sei que você passou similar também, né? Você já entrou numa outra dinâmica, porque você já tava, né? Você meio que hit the ground running. A gente tava, na época... Eu tinha... Na verdade, no próprio Valência, né? Na faculdade aqui em Orlando, eu troquei o meu curso na época, porque você tem algumas matérias que você é obrigado a fazer, né? Depois você vai fazer matérias específicas. E aí, eu tinha esse... Assim, que no Brasil a gente chamaria de... acho que administração de empresas com ênfase no mercado imobiliário, digamos assim, né? Porque basicamente aqui era a business/real estate. Basicamente era isso, né? No Valência. E daí digamos que eu me formei em real estate. Eu até tenho os meus certificadozinhos assim, lá do Valência, do real estate. E tal. Você postou uma vez, né? Eu postei. Cheguei a postar isso no Instagram uns meses atrás. E já com atraso de 2 anos, que eu já tenho há muito tempo. E aí eu tinha o meu processo migratório correndo, como eu estudei isso, até tirei a minha licença também, não exerci a profissão, né? Até que eu tivesse o meu processo aprovado e tudo. E depois iniciei basicamente com leads, né? Que chegavam até a Glassdoor, chegavam até você. Você não conseguia atender todo mundo. E eu falei, poxa, vamos começar. Mas é impressionante como tem uma learning curve, né? Mesmo que você já esteja na empresa, já saiba tudo, você demora um tempo para você começar a converter, né? Sim. Converter uma venda, mostrar que você conhece o condomínio, conhece a região, conhece os números, né? Porque... E a gente vê muito isso, às vezes, colegas que chegam até a gente sabe quando uma casa não vai vender, né? Assim, a gente lista uma casa, eu digo assim, não vai vender para aquele cara, né? Então a gente coloca uma casa no mercado, o cliente vira pra gente e fala, fulano, coloca minha casa no mercado. Vamos colocar, vamos avaliar a casa e tudo, tá no mercado. Aí chega um colega corretor fazendo perguntas sobre a casa, né? Dependendo da pergunta que ele faz, a gente fala assim, essa casa não vai vender. Para ele, né? Para aquele cara, pro cliente, né? dele, vai vender para outro, porque esse corretor não sabe, não conhece esse produto, porque ele faz perguntas elementares sobre a casa, né? Como é que funciona? Vem com imóveis? Não vem? Quanto que ela gira por ano? O cara não tem noção de como funciona. Ele talvez seja um corretor de sucesso na parte residencial, algum outro tipo de segmento, mas ele não conhece, por exemplo, o short-term rentals, né? Ou ele não conhece, ou ele não conhece a área, né, que ele está trabalhando. Então a gente poxa, ele fala, cara, isso não vai dar certo. Tá fazendo pergunta elementar, não vai funcionar. Mas foi assim, né? No meu caso. Então eu acabei estudando real estate, porque eu já estava, né, fazendo esse estágio com vocês nessa área administrativa da empresa e tal. E dei uma parada, né, na minha carreira do Brasil, na minha empresa também, dei uma diminuída substancial. Era um momento que eu trabalhava, assim, entre trabalho e estudo Brasil. Eu lembro, você ficava... 15, eu sempre comento isso, né? Era literalmente 15 horas por dia, pelo menos, ou fora trânsito. Era um absurdo. Mas todo mundo passa por esses momentos, né? Eu passei um pouquinho tarde, 30 e poucos anos, 37, sei lá. Mas é que você mudou, assim, de vida. Que eu mudei também já com 35, então isso é normal, né? Mas foi, pra mim, super prazeroso. E aí, eu aprendi, basicamente, tudo que eu sei aqui na empresa, né? Obviamente, através de leitura, cursos, vivência, mas basicamente aqui, né? Tudo que eu sei a respeito de real estate, mas eu acho que o principal aprendizado, né, acho que aqui é trabalhar com ética. E parece é muito chato a gente vender esse tipo de, né, de produto, digamos assim, tipo, olha, né, compra uma casa conosco porque nós somos éticos, assim. Mas por incrível que pareça, a gente vê isso no mercado, né, Ju? A gente vê várias pessoas que trabalharam aqui conosco e não todas, claro, mas assim, pessoas que passaram por aqui, outros colegas que acabaram não ficando e tudo, mas eu já ouvi de tanto colega, assim, que colega que eu digo assim, colegas de profissão, né? Assim, eu não vou vender aquele condomínio de jeito nenhum. A gente até faz isso, poxa, não vamos vender aquilo. Por quê? Porque a gente não acredita. A gente fala, poxa, eu não conheço aquele pessoal, construtora pequena.
acho que melhor não, isso não é um produto bom, isso não vai girar, então eu prefiro não vender. Às vezes a gente tem um produto que eu posso vender agora, receber uma comissão mais rápida, e tem outro produto que eu vou demorar muito mais, mas a gente vende o outro produto se a gente acredita mais nele, a gente não olha o valor da comissão e nem quando vai receber. Então eu acho que o que está em falta no mercado, né, Joel, é o que você falou, é um mercado fácil de entrar, muito fácil de sair também, né? Hoje muito fácil, porque o cara entra, não consegue girar, vai tentando fazer tudo, eu sou tudo, eu também sou corretora, mas não conhece nada, né? Então ela acaba, quando tem uma proximidade muito grande com alguém, fala, deixa eu comprar, te ajudar a comprar uma casa. Fica sabendo, um amigo e tudo, ou ele próprio para comprar a casa dele, ele usa a licença dele, mas o profissional mesmo que vive disso, a gente tem muita gente com técnica, com bom discurso de vendas no mercado, gente brasileiro, americano, seja o que for, mas eu acho que o que falta mesmo no mercado, e talvez isso seja uma crise quase que da humanidade, humano, né? Isso que eu ia falar, hoje, é essa crise ética, né? Porque a gente vê muita gente falando, eu não vendo naquele condomínio porque a comissão é baixa. Eu não vendo não sei aonde porque demora a pagar. Eu não vendo não sei aonde porque não eu vou ter que esperar para receber a comissão. Então, isso tem muito no mercado, infelizmente, né? Mas, bom, basicamente falando sobre como nos tornamos corretores, foi mais ou menos por aí, né? Eu me tornei aqui, eu não imaginava ser corretor no Brasil, assim, nunca imaginei, apesar de gostar muito disso. E eu rodando no carro com esse cara um dia, eu falei, poxa, cara, acho que eu ia gostar disso. Falei com ele. Ótimo. Eu acho que eu ia gostar disso. Isso é bem legal. Porque realmente, para quem tem longevidade no mercado, né? E para nós foi isso. Quando eu fiquei tô tentando pensar. 3 anos. Acho que uns 3, 4 anos, né? Sozinha, entre aspas, assim, como agent. E foi o momento que eu falei, por que não? A gente começou a ter bastante cliente. Eu falo nós, porque o meu irmão, ele é um parceiro, assim, muito grande. Ele também foi agente, né? Durante alguns anos. Foi. Né? Ele, na verdade, na época que eu tava nessa transição, depois, né, já tava quase 4 anos fazendo a parte residencial, investimento. E meu irmão é muito bom de tecnologia. Eu falei, Rafa, vamos juntar forças. Ele, como? Mas eu não sou de vendas. Eu falei, não, vamos criar uma empresa. E cabe a ele o nome, tudo. Ele é ele é o brain, o cérebro da operação. Eu executo, né? Hoje em dia você também é brain, né? Também sou brain. Eu falo que eu sou um workhorse. É importante, né, esse perfil, né? De pra mim, executar, assim, pragmático, essa parte vai lá e vende. Resolve. Faz acontecer. E ele foi, assim, me ajudou muito também nessa parte, né, de estruturação da empresa, brokerage. Foi muito legal, porque naquele momento, eu falo, todos os momentos da minha vida que eu fiz decisões muito importantes, foi quando eu tava. Primeira decisão, tinha acabado de ter a Sarah e pivot, né? Mudei de profissão. Daí, quando eu estava grávida do Isaac, eu falo, eu faço todas as minhas big decisions in big moments of my life. Então, assim, os entre aspas, piores momentos para eu mudar algo, né? Mas são nesses momentos que eu creio que, assim, Deus me guiou para tomar essas decisões. E, literalmente, o Isaac nasceu em abril 17 de 2014. Depois de uma semana, eu já estava fazendo meu curso de broker. Assim, uma loucura, né? Na questão de... Imagina, bebezinho. Tipo, levava meu pampa, assim, de manual no carro, Pump, assim. Sua bomba. Ir até Lee Road. Não, terrível, assim, mas... Que era no mesmo lugar ainda, até hoje, né? Aquele frac, fiz né? no iFrac. Fiz no iFrac. Mas era assim, né? Eu falo, um momento a gente mudando, né? Como filhos mudam também, né? A sua cabeça. E muitos me perguntam, por que você faz isso? Por causa deles, né? Eu Sim, falo mas assim, esse sacrifício te fez ter muito mais tempo hoje, fez. né? É isso que a gente sempre tempo conversa. De qualidade com eles e tal, mas não confundindo sempre o que muito broker, ou na verdade muito agent, né? Muito agente acha que assim, é uma situação, eu tenho flexibilidade, né? Zero. Sua flexibilidade eu não estou trabalhando agora para trabalhar em dobro em seguida, né? Então daí você vai sentar na frente do computador, vai começar a fazer ligação. É isso mesmo. Vários e vários dias eu chego em casa, daí eu volto, daí eu tomo banho, bato papo com a minha esposa, a gente tá ali, come alguma coisa. Na hora que eu vou pra cama, pego 9 horas da noite, 10, pego meu celular, tem 500 mensagens. Daí eu começo limpar aquilo, às vezes abro o laptop, vou continuando a responder aquilo, vou mando uma pesquisa que eu esqueci de mandar para um cliente, um condomínio, um material. Porque não tem horário, que nem não tem é difícil, porque muitos perguntam, né? Pra mim é algo que eu sempre tive... No seu caso deve ser mais difícil. Muito. Você é mãe, então daí dona de casa também. Os non-negotiables, que eu falo, assim, as coisas que eu não iria negociar na minha vida, por exemplo. Ir na igreja de domingo é muito importante. Desde que eu comecei a trabalhar, eu nunca vou perder domingo de manhã para ir pra igreja. Sim. Eu nunca precisei perder. Nunca, assim, que eu lembre, que eu possa
atribuir a isso. Eu nunca perdi um cliente porque eu neguei o atendimento dele de domingo de manhã. Então, eu acho que é muito importante, assim, né? Colocar esses non-negotiables. Outro, pra mim, o tempo com os meus filhos, com a minha família, é prioridade na minha vida. Muitos acho que se confundem isso, né? O que é uma prioridade não significa que o resto não é importante. Porém, tudo que eu faço hoje é focando inward, assim, dentro da minha casa que flui o restante. Então, assim, é muito importante a gente ter a questão das prioridades bem, assim, colocadas, porque é o que a gente, né, graças a Deus, hoje nós somos muito, né, bem-sucedidos na questão com a empresa, vendas, mas daí acaba ficando mais difícil. Mais difícil. É mais difícil. É, né? Verdade. E é por isso até que a gente tem, né, já entrando um pouco nesse assunto, falado sobre crescer o time, né? A gente está gerando muitos interessados, é um momento muito grande também para os brasileiros, muito importante para os brasileiros investirem. Sim. A gente tem a gente mensurou isso, né? Praticamente 1000% de aumento agora em janeiro, comparado ao que a gente tem, né, durante o ano. Então, dos anos anteriores. Então, janeiro foi um mês que a gente está gerando 1000% acima em relação a leads, né? Ou seja, pessoas interessadas, sim, né? Sim. Que eventualmente se tornaram clientes, eventualmente, né, comprarão outras unidades e tal. Mas, e a gente está investindo agora nisso também, né, Ju? Como nós nos tornamos realtors um dia, e hoje você é broker, a gente está em busca de talentos também, né? Para fazerem parte do nosso time. A gente acabou já verbalmente, né, acertando com uma pessoa nova que vai integrar o nosso time em breve, se Deus quiser, assim que ele terminar o processo imigratório dele. Mas a gente prefere ter essa escola, né, de realtors e formar alguém, né, que tenha esses princípios parecidos com os nossos, né? E principalmente a diretriz de trabalho, né? Exatamente. Colocar o cliente em primeiro lugar. A gente sempre... Eu aprendi muito com você, inclusive, assim, né? Eu vi você lidando várias vezes com situações que eu falava, nossa, eu ia... Talvez até no meu passado, assim, no Brasil, como vendedor, né? Eu não era, mas... Eu falava, não, peraí, esse contrato tem que cair, peraí, não dá, vamos lá, vamos renegociar. E muitas vezes eu vi você, não, o cliente não quer mais, não, tudo bem, a gente pode fazer, ele não quer mais, vamos ver como é que faz e tal. Eu falava, caramba, mas é dinheiro, né? Tipo assim, é uma comissão de $20 mil, é uma comissão de $50 mil. Vai entrar na empresa e não vai mais agora. Então, assim, são as coisas que eu aprendi com você. Tipo assim, comissão você só comemora quando ela cai no bolso, né? Depois da entrega das chaves. O que é muito diferente no Brasil, né? E aqui, apesar de alguns colegas fazerem diferente, a gente também arrisca isso, né, Ju? Então, a gente vende uma casa, a gente vai estar com o cliente até o final. Né? Até o final. Então, a gente coloca o nosso especialista de concierge, a gente coloca nossa equipe trabalhando para ele, seja decorador, seja quem for. A gente tem equipe própria para praticamente tudo, né, da Glaston. Então, e a gente coloca as pessoas em contato com esse cliente. A gente está ali o tempo todo também para, se precisar de uma contabilidade, seja do que for, a gente está ali para instruir o cliente dentro do que a gente pode instruir, né? Olha, acho que isso aqui está ok, pode fechar, o preço está justo, isso daqui não, talvez você precise disso, daquilo. Então a gente faz muito isso, né? E é por isso que a gente quer pessoas que tenham essa mesma pegada, né? Sim. Porque o mercado é um mercado assim que se você tem um networking muito forte, você faz um dinheiro muito alto e muito fácil. Né? Então a gente tem... Muito fácil que eu falo, o cara literalmente bate um papo com o cliente e tal, e vai vender uma casa e ganha $50 mil, $100 mil. Claro que eu tô pegando assim, a ponta do iceberg, mas é possível isso acontecer, né? E a gente sabe que tem muita gente que tá mal acostumado com isso. Então ele não quer mais lidar com nenhum tipo de cliente, ele já começa a olhar o que é melhor, né, só para ele, né? Claro que você tem que olhar o que é bom para você, mas no momento da compra, isso vem em último lugar. Tem várias outras coisas, né? Exatamente. A operação daquela casa, o bolso do cliente, como que funciona. A gente nunca tenta empurrar nada. Então, isso foram coisas que eu aprendi com a Glaston. Então, eu acho que assim, se tornar um realtor é uma coisa e se tornar um realtor da Glaston é outra. Mas eu não falei isso nem para, né, potencialmente a gente ter um cliente assistindo esse podcast e falando, nossa, como esse pessoal é honesto, trabalhador e, né, eu vou comprar uma casa com eles, né? Acho que não, porque isso a gente só consegue transmitir pessoalmente, né, através do nosso conhecimento, conquistando o cliente, né, com realmente muita honestidade, muito trabalho. Mas a gente quer realmente empregar isso, né, Ju, na formação de novos corretores, né, para a nossa empresa e que tenham essa mesma característica, né, para que a gente consiga alimentá-los com clientes, né, e a gente poder crescer o nosso número de negócios e atender o brasileiro nesse momento de muita, né, necessidade, de muita procura do público brasileiro, né, e não somente agora, mas também plantar essa semente para os anos por vir, né, na empresa, né, para os anos futuros aí. Sim. Né? Falou tudo. Falei tudo. É que, assim, vendedor é vendedor, né? Nem no podcast para falar de como se tornou corretor não consegue ficar sem vender. Não, falou tudo. Vender a empresa, né? Mas eu tô sendo bem sincero mesmo. Acho que é assim que a gente trabalha, né? Sim. E a gente não podia deixar de falar o que é ser corretor, como a gente se tornou corretor, sem falar de como é ser corretor aqui na empresa, como é a nossa dinâmica de vendas, né? Então, acho que isso acho que fazia parte também. Eu achei com que certeza. valia a pena mencionar, né? Não, foi ótimo. Foi bom? Obrigada. De nada.
Então, obrigado, gente, por terem assistido a gente até aqui. Mais um podcast que a Ju abriu, então eu vou fechar. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.